O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu o desespero. Francisca Oliveira tinha 42 anos e uma dor que nenhum remédio conseguia aliviar. Não era uma dor física, embora o corpo também já sentisse o peso dos anos de sofrimento. Era uma dor na alma, um vazio que crescia a cada dia, como uma sombra que a seguia desde que seu filho mais velho, Lucas, de 19 anos, tinha se envolvido com as drogas. Primeiro foi a maconha, depois veio o crack, e com ele, as noites em claro, os roubos em casa, as mentiras e, por fim, o sumiço. Há 3 meses, Francisca não sabia nem se Lucas estava vivo. Ela já tinha batido em todas as portas, delegacias, hospitais, abrigos para dependentes químicos. Gasto todo o dinheiro que tinha e que não tinha em clínicas que prometiam recuperação, mas Lucas sempre voltava para as ruas. O marido, João, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, já não aguentava mais. As brigas eram constantes. Deus não existe, Francisca. Se existisse, não teria deixado nosso filho assim, gritava ele, enquanto ela chorava em silêncio, apertando contra o peito a foto de Lucas aos 10 anos, sorrindo, antes que o mundo roubasse dela. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Francisca já não tinha mais forças nem para chorar, que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, parou na sua porta com um convite: minha filha, amanhã tem uma corrente de oração poderosa lá na igreja. O pastor vai ungir as pessoas com óleo e fazer oração de libertação. Você precisa ir, Deus pode mudar essa história. Francisca quase riu. Ela já tinha ido em outras igrejas, já tinha acendido velas, já tinha feito promessas. Mas o desespero falava mais alto que a descrença. Vou, respondeu, secando as lágrimas com as mãos. Na noite seguinte, Francisca entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O lugar estava cheio, o som dos louvores ecoava forte, e ela sentiu algo estranho no peito, como se uma corrente de ar quente a envolvesse. Uma irmã da igreja a recebeu com um sorriso e a levou até um lugar na frente, perto do altar. Aqui é onde Deus opera, minha irmã. Fique firme na fé, disse ela, colocando a mão no ombro de Francisca. O pastor subiu ao púlpito e começou a pregar sobre libertação. Falou de casos reais, de pessoas que tinham sido curadas de doenças, libertas de vícios, de famílias restauradas. Deus não desistiu de você. Ele está aqui hoje para quebrar toda maldição, gritou o pastor, enquanto a congregação respondia com amém. Francisca sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez era diferente. Era como se uma esperança teimosa começasse a brotar dentro dela. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se apresentarem no altar, Francisca hesitou. Mas então lembrou do rosto de Lucas, dos olhos vidrados, das noites em que ela pedia a Deus que o trouxesse de volta. Respirou fundo e se levantou. Tremendo, foi até a frente, onde dezenas de pessoas também buscavam um toque divino. O pastor a olhou nos olhos e perguntou: qual é a sua luta, filha? Francisca engoliu o choro e falou, com a voz quebrada: meu filho está nas drogas, pastor. Não sei nem se ele está vivo. Preciso que Deus o livre desse mal. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a cadeia de dependência química na vida de Lucas. Todo espírito de morte, de autodestruição, eu determino que saia agora. Ele será livre, em nome de Jesus. A congregação começou a clamar junto, levantando as mãos. Francisca sentiu algo estranho acontecer dentro dela, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O pastor pegou o óleo e ungiu sua testa, falando: este óleo é sagrado. É a unção de Deus para a sua vitória. Você vai ver o milagre. Depois, ele a abraçou e disse: não desista. Deus já ouviu sua oração. Agora é hora de você crer e agir na fé. Nos dias seguintes, Francisca voltou à igreja todos os dias. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou com lágrimas pelos pecados do filho. Colocou o nome de Lucas no envelope da corrente de oração, pedindo que os pastores e obreiros intercedessem por ele. Deu o dízimo e uma oferta de fé, mesmo sem ter quase nada. João reclamou, mas ela respondeu: se Deus não me ajudar, ninguém vai. Uma semana depois, o pastor anunciou uma campanha especial, a Noite da Virada. Quem precisasse de um milagre urgente deveria vir à igreja à meia-noite, com fé, e Deus responderia. Francisca não pensou 2 vezes. Foi.
E enquanto orava, com as mãos levantadas, ela teve uma visão, ou será que era só a fé falando mais alto, de Lucas, sujo, magro, mas vivo, andando por uma rua escura. E então, como se alguém o chamasse, ele parou e olhou para trás. Na mesma hora, o celular de Francisca tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível: "Mãe, sou eu." Francisca quase deixou o telefone cair. "Lucas? Meu Deus, onde você está?" "Estou numa praça perto da rodoviária." "Não aguento mais, mãe. Quero voltar para casa." As palavras saíram como um sussurro, mas foram suficientes. Francisca correu até o local e encontrou o filho sentado num banco, tremendo, com os olhos vermelhos e as mãos sujas. Mas estava vivo. E quando ela o abraçou, ele chorou como uma criança. "Desculpa, mãe. Não quero mais isso." No dia seguinte, eles foram juntos à igreja. Lucas se ajoelhou no altar, e o pastor orou por ele, quebrando toda a maldição. "Hoje é o primeiro dia da sua libertação", declarou. Não foi fácil. Lucas precisou de tratamento, de acompanhamento, de muita oração. Mas Francisca não desistiu. Todos os domingos, eles estavam na igreja. Ela participava das vigílias, das campanhas, levava o óleo ungido para passar na testa do filho todas as manhãs. João, que no começo resistia, também começou a frequentar os cultos. "Se Deus trouxe nosso filho de volta, é porque ele é real", admitiu, com os olhos úmidos. Hoje, um ano depois, Lucas está limpo. Trabalha como auxiliar de mecânico, frequenta a igreja e até ajuda no grupo de apoio a dependentes químicos. Francisca, que antes vivia no desespero, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos. Sempre que pode, ela sobe ao altar para dar seu testemunho: "Deus não desistiu de mim. Ele ouviu meu clamor. Se ele fez por mim, pode fazer por você também." E a lição que ela aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. É persistir, mesmo quando tudo parece perdido. É entregar o que você tem, mesmo que seja pouco, e confiar que ele multiplicará. Porque na Igreja Universal, eu aprendi uma coisa: Deus não falha. Nunca. E assim, entre lágrimas de gratidão e louvores, Francisca segue em frente, sabendo que o milagre não foi só a volta de Lucas. Foi a restauração de uma família. Foi a prova de que, quando a fé encontra a unção de Deus, não há cadeia que não se quebre, não há situação que não mude. Basta crer. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes olhava para Francisca com pena, agora via com admiração. Mas ela sabia que não era por causa dela, era pela força de Deus que tinha agido em sua vida. E se Deus tinha feito isso por ela, por que não faria por outros? Foi então que Francisca começou a trazer mais pessoas para os cultos. Primeiro foi a vizinha, Dona Maria, que há anos lutava contra uma depressão profunda. "Minhas noites são um pesadelo, filha. Não vejo saída", confessou certa vez, chorando. Francisca a abraçou e disse: "Vem comigo na igreja. Lá tem uma palavra que pode mudar sua vida." Dona Maria relutou no início, mas depois de algumas semanas, já estava no altar, pedindo a Deus por libertação. E Deus ouviu. Pouco a pouco, a escuridão foi dando lugar à paz. Hoje, ela é uma das que mais louva na congregação, com um sorriso que antes parecia impossível. Depois veio o caso de seu João, o pai de um jovem viciado em drogas. Ele chegava arrasado, contando que o filho já tinha vendido tudo em casa para sustentar o vício. "Já tentei de tudo, irmã. Não sei mais o que fazer." Francisca não teve dúvidas: "Vamos orar juntos. Deus que libertou meu filho das grades pode libertar o seu das drogas." E assim foi. Após semanas de jejum, oração e participação nas correntes de libertação, o rapaz apareceu na porta da igreja, pálido, mas decidido: "Não aguento mais essa vida. Quero mudar." Hoje, ele serve a Deus e ajuda outros jovens a saírem das mesmas amarras que quase o destruíram. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Um dia, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seu marido, um homem violento, tinha ameaçado matá-la se ela não voltasse para casa. "Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho ninguém", chorava.
Francisca a levou para a sala de oração e, ali, as duas clamaram juntas. Senhor, esta irmã precisa de um milagre urgente, ela orou com autoridade. Na mesma semana, a igreja mobilizou-se, arranjaram um lugar para Ana ficar, doaram roupas e comida, e os obreiros começaram a interceder pela vida daquele homem. O que aconteceu depois foi algo que só Deus poderia fazer. O marido de Ana, que nunca tinha pisado numa igreja, apareceu no culto de uma quinta-feira. Não para fazer escândalo, mas para pedir ajuda. Não sei o que está acontecendo comigo, mas não consigo dormir em paz desde que minha mulher saiu. Só penso nela e nas coisas ruins que fiz. Os obreiros o acolheram, oraram por ele, e ele começou a frequentar os cultos. Hoje, ele e Ana estão juntos novamente, mas dessa vez, com Deus no centro do lar. Ele até ajuda na obra, distribuindo folhetos e testemunhando como Deus mudou seu coração. Francisca olha para tudo isso e sorri. Não é mais a mulher quebrantada que chorava sozinha no altar. Agora, ela é uma guerreira que sabe, cada vitória na sua vida não foi para ela guardar só para si, mas para mostrar a outros que Deus ainda faz milagres. Se eu tivesse desistido, se tivesse ouvido quem dizia que não tinha jeito, onde meu filho estaria? Onde eu estaria? Pergunta, com os olhos brilhando. Mas Deus não nos chamou para desistir. Ele nos chamou para crer, para lutar, para ver sua glória. E assim, toda semana, lá está ela, no meio do povo, incentivando, orando, compartilhando sua história. Porque Francisca sabe que, na Igreja Universal, não há causa perdida. Não há vida tão destruída que Deus não possa restaurar. Basta um passo de fé. Basta entregar nas mãos daquele que tudo pode. E os milagres? Eles continuam acontecendo. Um após o outro. Porque onde a fé é verdadeira, Deus age. E onde Deus age, vidas são transformadas para sempre. No mesmo culto em que Francisca testemunhava, uma jovem chamada Ana Clara estava sentada nos últimos bancos, com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela tia, depois de meses ouvindo que só Jesus poderia mudar sua vida. Mas Ana Clara não acreditava mais em nada. Aos 22 anos, ela já tinha tentado de tudo para sair das drogas. Clínicas, médicos, promessas a si mesma, nada adiantava. Cada recaída era pior que a anterior, e dessa vez, ela tinha chegado ao fundo do poço, havia vendido até as últimas coisas de valor em casa para comprar mais uma dose. Enquanto Francisca falava sobre a restauração do filho, Ana Clara sentia uma pontada no peito. Não é para mim, pensava, baixando a cabeça. Mas então, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido, ela ouviu, levanta e vai lá na frente. Era uma voz suave, mas firme. Ela olhou ao redor, assustada, como se esperasse ver alguém apontando para ela. Nada. Só o pastor no altar, as mãos estendidas, convidando quem precisava de um milagre a se aproximar. Ana Clara hesitou. As pernas pesavam como chumbo. Já tentei tudo, o que mais pode acontecer, pensou. E, com um suspiro fundo, levantou-se. Cada passo até o altar parecia uma batalha, mas algo a puxava para frente. Quando chegou, o pastor nem precisou perguntar, só colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, quebra-se toda a cadeia. Quebra-se toda a maldição. O sangue de Cristo te purifica agora. Foi como se uma corrente invisível se partisse dentro dela. Ana Clara sentiu um calor intenso percorrer o corpo, seguido de um choro que não conseguia controlar. Não era tristeza, não era desespero, era alívio. Algo saía dela, algo pesado, como se anos de escuridão estivessem sendo arrastados para longe. Quando abriu os olhos, o pastor sorria. Você está livre, minha filha. Agora, é só caminhar. Ela não entendeu direito na hora. Achou que fosse só emoção, só mais um momento passageiro. Mas, quando saiu da igreja naquela noite, algo era diferente. O cheiro das ruas, que antes a atraía como um imã, agora a enojava. As mensagens dos antigos amigos no celular, que antes a faziam correr, agora soavam como ruído distante. E, pela primeira vez em anos, Ana Clara dormiu sem pesadelos, sem ansiedade de onde arranjaria a próxima dose. Nos dias seguintes, ela voltou à igreja. Não por obrigação,
mas porque sentia falta daquele lugar. Sentia falta da paz que invadia seu coração quando ouvia os hinos, quando via pessoas sendo libertas como ela. A tia, que a trouxera pela primeira vez, chorava toda vez que a via entrar pelo portão. Eu sabia que Deus não ia te deixar assim, dizia, abraçando-a forte. Um mês depois, Ana Clara estava de volta ao altar, mas dessa vez não era para receber, que era para dar. Com voz trêmula, mas cheia de gratidão, ela contava como Deus tinha tirado dela o vício que nenhum médico, nenhuma força humana tinha conseguido. Eu não tenho palavras para explicar, dizia, segurando um papel amassado que tirara do bolso, a última nota de dinheiro que guardara para comprar droga, mas que, naquela noite no culto, havia rasgado em pedaços e jogado no lixo. Deus me deu uma vida nova. E se Ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Hoje, Ana Clara trabalha como voluntária na igreja, ajudando outros jovens que chegam destruídos como ela chegou. Ela sabe que a batalha não acabou, que o inimigo não desiste fácil. Mas também sabe que tem um Deus que é maior. Antes, eu vivia pedindo ajuda aos homens. Hoje, eu sei que minha ajuda vem do Senhor, diz, com um sorriso que só quem foi tirado do lixo pela mão de Deus pode ter. E assim, a cada culto, mais histórias como a dela surgem. Um homem que não andava há anos se levanta do cadeira de rodas. Uma mulher com câncer recebe o diagnóstico de curada depois dos médicos não darem esperança. Um casal à beira do divórcio renova os votos no mesmo altar onde quase se separaram. Porque na Igreja Universal, o impossível vira possível quando a fé encontra a vontade de Deus. Francisca, que começou essa corrente de milagres, agora olha para trás e vê não só o filho restaurado, mas dezenas, centenas de vidas que sua história tocou. Deus não nos salva só para nós, ela repete, como um refrão. Ele nos salva para sermos luz. Para mostrarmos ao mundo que, onde o homem diz o acabou, Deus diz o começa agora o ponto. E assim, a obra continua. Porque milagre chama milagre. Fé gera fé. E onde há um coração disposto a crer, Deus está pronto para agir. Sempre. Na pequena cidade de Itabuna, na Bahia, a notícia dos milagres que aconteciam na Igreja Universal se espalhou como fogo em palha seca. Quem primeiro ouviu falar foi Dona Maria das Dores, uma senhora de 68 anos que há mais de uma década vivia trancada em casa, envergonhada das queimaduras que cobriam metade do seu rosto. Um acidente com óleo quente quando ela ainda era jovem havia deixado marcas profundas, não só na pele, mas na alma. Por anos, ela evitou espelhos, evitou pessoas, evitou até mesmo a luz do sol, como se sua dor fosse um castigo que não merecia ser visto. Seu filho, João, era obreiro na igreja e já havia tentado levá-la aos cultos incontáveis vezes. Mãe, lá tem gente que entende a sua dor, ele dizia. Mas Dona Maria só balançava a cabeça, meu lugar é aqui, meu filho. Deus já esqueceu de mim faz tempo. Até que, numa tarde de sábado, João chegou em casa com os olhos brilhando e uma revista da igreja na mão. Na capa, a foto de Francisca abraçando o filho que os médicos disseram que nunca mais andaria. Mãe, olha isso aqui. Essa mulher era como a senhora achava que não tinha mais jeito. Mas Deus não desistiu dela. E não desistiu de você também. Algo dentro de Dona Maria estremeceu. Não era esperança ainda, era só uma pontada de curiosidade, como um broto furando o asfalto. Mas foi o suficiente. Naquela noite, ela deixou que João a levasse até a igreja. Entrou de cabeça baixa, envoltada no xale que escondia seu rosto, e sentou-se bem no fundo, perto da porta, pronta para sair correndo se alguém olhasse demais para ela. Mas ninguém olhou. Não da maneira que ela temia. Quando o pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que, como ela, se escondeu por anos, mas tocou em Jesus e foi curada, Dona Maria sentiu as lágrimas escorrerem sem permissão. E então, como se uma mão invisível a puxasse, ela se levantou. Tremendo, tirou o xale e subiu até o altar. Não disse nada. Não precisou. O pastor apenas estendeu as mãos sobre ela e orou: Senhor, como o Senhor restaurou o rosto de Naamã, restaura também a sua filha. Que as marcas da dor virem testemunho da sua glória. O que aconteceu depois, Dona Maria jamais conseguiria explicar direito. Ela sentiu um calor intenso no rosto, como se alguém estivesse passando os dedos sobre suas cicatrizes. Depois, uma coceira, como se a pele estivesse se regenerando.
Quando abriu os olhos, as pessoas ao seu redor começavam a chorar. Uma jovem ao seu lado sussurrou: Dona Maria, olha no espelho. Ela não queria. Mas algo a fez virar-se para o espelho que uma irmã segurou na sua frente. Seu rosto estava liso. Não como o de uma menina, as marcas do tempo ainda estavam lá, mas as cicatrizes grossas, vermelhas, que a faziam se esconder, haviam sumido. No lugar delas, uma pele macia, como se Deus tivesse passado a mão e apagado décadas de vergonha em segundos. O grito que saiu dela não foi de alegria, foi de alívio. Um alívio tão profundo que doía. Ela caiu de joelhos, e dessa vez não foi para se esconder, mas para adorar. Por que o Senhor demorou tanto? Ela perguntou a Deus entre lágrimas. E a resposta veio suave, como um sopro: Filha, eu estava esperando você parar de se esconder de mim. A notícia se espalhou rápido. Em menos de uma semana, o salão da igreja não comportava mais a multidão. Pessoas vinham de cidades vizinhas, algumas de ônibus, outras a pé, carregando suas dores como se fossem malas pesadas demais para continuar sozinhas. Um homem com uma perna atrofiada desde o nascimento chegou mancando e saiu pulando. Uma mãe com um filho autista que não falava há anos ouviu, pela primeira vez, a voz do menino chamando por ela bem no meio do culto. Um jovem viciado em drogas, que havia sido abandonado pela família, entregou sua vida a Jesus e, na mesma semana, recebeu um emprego na padaria de um irmão da igreja. O dono nem sabia que ele estava procurando trabalho, mas Deus colocou no meu coração para contratar alguém hoje, disse. E Francisca estava lá, em cada testemunho, com os olhos brilhando como se fosse a primeira vez. Ela abraçava, orava, contava sua história para quem precisava ouvir. Deus não faz acepção de pessoas, ela dizia. O que ele fez por mim, por meu filho, por Dona Maria, ele pode fazer por você também. Mas tem que crer. Tem que soltar a dor e agarrar a promessa. Um dia, um jornalista cético da capital veio fazer uma matéria. Queria provar que tudo não passava de emocionamento coletivo. Sentou-se no fundo, de braços cruzados, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Mas quando uma mulher com um tumor no útero foi curada na hora, os exames médicos antes e depois projetados na tela, o repórter sentiu algo dentro dele se quebrar. Na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez, não com um bloco de notas, mas com uma Bíblia na mão e uma pergunta no coração: como eu faço para ter essa fé? A igreja cresceu. Não em números, mas em milhares de histórias que se entrelaçavam como fios de uma mesma tapeçaria. Cada cura, cada restauração, cada família reunida era mais um ponto nesse tecido que só Deus podia ver por completo. E no meio de tudo, Francisca sorria, porque ela sabia, o maior milagre não eram as curas, embora fossem incríveis. O maior milagre era ver pessoas que chegavam quebradas saírem de lá com um propósito. Gente que antes só sabia pedir, agora aprendia a agradecer. Que antes só via limites, agora enxergava possibilidades. Deus não nos tira do deserto só para nos deixar numa terra boa, ela costumava dizer. Ele nos tira para nos fazer instrumentos dele. Para que a gente volte e ajude outros a sair também. E assim, a corrente não parava. Cada vida transformada se tornava uma semente plantada em outro coração. Cada testemunho era um convite. Cada milagre, uma prova de que, quando o homem diz é tarde demais, Deus está apenas ajustando os ponteiros do relógio para marcar o momento certo de agir. Porque na Igreja Universal, a fé não é teoria, é experiência. Não é religião, é relacionamento. E todo dia, em algum lugar, alguém descobre que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra uma fresta para entrar. Sempre. O milagre completo. Aquela mulher, outrora encurralada pela dor, agora estendia as mãos para puxar outros da escuridão. Seu milagre não foi apenas a cura do corpo ou a restauração do que perdeu, mas a descoberta de que sua história quebrada era, na verdade, um mapa para guiar almas perdidas. Quando menos esperava, Deus transformou suas cicatrizes em faróis. Certa manhã, anos depois, ela recebeu uma carta anônima: Você não me conhece, mas sua história me salvou. Hoje, sou livre. Era mais uma prova de que o milagre não terminara nela, era uma corrente sem fim. Reflexão final. Deus não nos resgata para nos fazer troféus, mas para nos tornar pontes. A fé verdadeira não se mede pelo que recebemos, mas pelo que, através de nós, outros recebem. Lição de vida.
Seu deserto não é seu fim, é o lugar onde Deus forja em você a força para levar água a quem ainda está sedento. A luz que você procura já está em você, basta acendê-la para que outros enxerguem o caminho. Porque milagres não são exceções, são convites para acreditar que, com Deus, até as cinzas podem florescer.